anos. Eu sou branca, cabelos vermelhos escuros, olhos verdes, estou usando batom rosa com colar de pedras em tons de azul claro e escuro e uma blusa cinza regata. Eu sou artista da dança, arte educadora e pesquisadora. E hoje eu vou contar um pouco da minha trajetória com a dança, com a educação. A minha trajetória com a dança e a educação, ela começa aqui na cidade de Sorocaba, quando eu tinha 11 anos de idade, em escolas de dança que ofereciam cursos livres aqui na cidade. Dentre essas escolas, eu frequentei duas escolas em específico, que foram a Academia Study Arts, sob a direção de Sueli Fernandes, e a Fox Companhia de Dança, sob a direção de Laura Moeckel e Cláudia Gonçalves. Nessas escolas, eu tive contato com alguns estilos de dança, como o balé clássico, o jazz dance, o sapateado americano e, um pouco mais para frente, o sapateado irlandês. Também tive contato com a dança de rua. Todas ministradas nesses cursos livres, onde, além de aulas práticas, nós tínhamos também provas teóricas, aulas teóricas sobre as técnicas, um pouco da história e mesmo as músicas que acompanhavam as aulas de dança. Então, logo quando eu comecei esses estilos de dança nas escolas, a minha dedicação foi muito intensa, assim, eu ficava treinando em casa, após as aulas, e isso fez com que eu me destacasse na escola no sentido de ser chamada para dançar mais coreografias nos festivais dos finais do ano, que são muito comuns em escolas de dança assim. E também fez com que eu logo integrasse a companhia, que fazia parte da escola. Mas chegou um momento que eu tive que escolher entre seguir a dança como um hobby ou como uma profissão. E nesse momento de escolha, eu comecei a pesquisar cursos. E quando eu pesquisei cursos diferentes, eu me deparei com um curso de dança da Universidade Estadual de Campinas, o curso da Unicamp. E quando eu olhei a ementa do curso, e tudo que ele oferecia, eu percebi que ele poderia abarcar esses anseios que eu tinha. Do ano de 2000 até o ano de 2003, eu cursei a graduação. Eu tive contato com muitas áreas dentro da dança, muitos autores, muitas outras formas de entender e pensar a dança que até então, para mim, eram super desconhecidas. Eu percebi que a dança ela ia muito além da técnica, muito além só da execução de movimentos. Então, eu tive a oportunidade de pensar o movimento, tive a oportunidade de conhecer a história desse movimento, dessa dança, tive a oportunidade de conectar a dança com outras linguagens do conhecimento, como a música, as artes plásticas. E isso tudo foi muito rico em termos de formação mesmo. Dentro da graduação, houveram duas disciplinas ministradas por professoras diferentes que me chamaram mais atenção e que fizeram com que eu me aprofundasse mais nessas áreas e seguisse pesquisando essas áreas até os dias de hoje. E uma dessas disciplinas era a disciplina de danças brasileiras, e eu tive diversas professoras, dentre elas a professora doutora Inaicira Falcão dos Santos, a professora doutora Carolina Melchett e a professora doutora Lara Rodrigues Machado, com quem eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso posteriormente. Então, dentro dessa disciplina de danças brasileiras, basicamente, nós tínhamos contato com matrizes oriundas da cultura popular brasileira, de manifestações diversas, como o samba de roda, como o maculelê, a capoeira, o próprio maracatu, o jongo, algumas movimentações também oriundas de orixás, da religião do candomblé. E dentro dessas matrizes, nós trabalhávamos a partir delas para construir uma forma própria de dança, de expressão. Então, a partir daí que eu comecei as minhas pesquisas. Outra disciplina que me chamou muito a atenção na graduação foi a disciplina de improvisação, pois nelas nós fazíamos jogos de improvisação, onde eu podia colocar em prática toda a questão da criatividade e construir mesmo minhas próprias movimentações a partir de estímulos diversos que eram dados nas aulas. E tanto as danças brasileiras como os jogos de improvisação foram super importantes no momento de eu construir a minha personagem, que foi a personagem com que eu dancei no meu trabalho de conclusão de curso. E o espetáculo era o Entrelaços. Então, dentro do espetáculo Entrelaços, eu construí uma personagem que era uma anciã, andarilha e parteira, e a movimentação dessa anciã tinha como base os movimentos da capoeira
em consonância, né, em diálogo com esses jogos de improvisação. Uma das principais contribuições que a graduação em dança trouxe para a minha formação, tanto como intérprete quanto como educadora, foi o foco que a graduação tem, que a universidade tem, na pesquisa, né? A pesquisa do movimento, a pesquisa de culturas diversas e as reverberações na construção da sua história pessoal com o seu movimento. E esse caráter de pesquisa, de busca da movimentação própria, busca da expressão própria, me acompanhou em projetos que eu fiz posteriormente ao período da graduação como intérprete em dança. E foram 2 projetos de destaque que eu queria falar. Um foi o projeto Arteiros na Dança, onde dentro dele eu dancei o espetáculo Maré Cheia. E o outro projeto foi o projeto Ateliê Coreográfico, com a direção artística da Regina Miranda. Bom, o projeto Arteiros na Dança era um projeto da cidade de Campinas e tinha a direção da professora doutora Lara Rodrigues Machado, que basicamente trabalhava em diálogo com a dança e a capoeira. E nesse projeto, dentre muitas atividades que haviam nele, uma delas era a construção de espetáculos de dança. Um deles é o espetáculo Maré Cheia, no qual eu aprofundei um pouco mais minhas pesquisas dentro da cultura popular, sobretudo as movimentações da Orixá Oiá Iansã, provenientes da religião do Candomblé, e a partir dessas movimentações da Orixá, eu pude construir uma personagem dentro do espetáculo Maré Cheia. Então foi uma oportunidade que eu tive, né, de continuar esses estudos dentro dessa linha que eu já tinha começado a seguir na graduação. O projeto Ateliê Coreográfico, que eu trabalhei no Rio de Janeiro, já era um projeto voltado para o diálogo da dança com outras linguagens, outras áreas do conhecimento ou outras linguagens da arte também, né? Ele era dividido em módulos, ele teve duração de 1 ano, e ao final de cada módulo nós apresentávamos espetáculos, conclusões dessas pesquisas que tínhamos feito ali ao longo do módulo, que durava mais ou menos uns 2 meses. E num desses módulos, nós construímos um espetáculo chamado Cidades Furtivas, baseado na obra Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, e do quadro O Jardim das Delícias Terrenas, do Hieronymus Bosch. Então, a partir dessas 2 referências, nós construímos o espetáculo. Ele foi realizado na Casa da Glória, no ano de 2009. E dentro desse espetáculo, eu tinha uma personagem, eu conectei a história dela com movimentos meus, já pesquisas minhas pessoais, e pude, enfim, então, construir essa performance, essa improvisação que eu fazia dentro do espetáculo. Em paralelo com a minha formação como intérprete, eu tive na graduação também a formação como arte educadora. E dentro da licenciatura em dança, houveram 3 disciplinas que eu queria destacar. 2 delas me deram subsídio teórico e vivências práticas. E a terceira foi onde eu pude colocar em prática, que foi a disciplina do estágio, né? Então, as 2 primeiras, que foram as disciplinas de educação através da arte, que foi ministrada pela professora doutora Joana Lopes, e a segunda disciplina, que foi didática aplicada ao ensino da dança, ministrada pela professora doutora Márcia Strazacapa. Tanto numa quanto na outra, eu pude perceber, a primeira, né, a disciplina da professora doutora Joana Lopes, trazia o ensino de dança, uma metodologia lúdica para se trabalhar com os conceitos de dança, com o ensino de dança, tanto na escola como em outros espaços. E essa metodologia lúdica, para mim, constituiu e constitui ainda um dos pilares da minha forma de trabalhar com dança, com a metodologia que eu venho criando e trabalhando com dança na escola. E a segunda disciplina da professora doutora Márcia Strazacapa trouxe todo esse contexto da dança na escola e da importância dela e das leis que embasam essa dança e dos documentos que embasam, ou que tipo de dança se ensina ou se faz na escola, que é diferente daquela dança onde eu vejo um modelo e imito, um ensino de dança muito mais voltado à exploração e à criatividade do educando, da criança que está ali ou do adolescente. E aí, dentro dessas possibilidades de pesquisa e exploração dos movimentos, se vai construindo o meu conhecimento em dança, né? Era isso que essas disciplinas me mostravam. E quando eu cheguei ao estágio, que eu realizei numa instituição dentro da própria Universidade de Campinas, que é o Prodecad, pude colocar em prática todos esses ensinamentos, esses estudos que eu fiz na teoria mesmo, na graduação.
E eu fiquei lá durante 3 anos, o primeiro ano como estagiária e o segundo e terceiro como arte educadora mesmo, trabalhando lá. E nos projetos que eu desenvolvi lá junto às professoras foram super importantes para eu entender como funciona essa dinâmica da escola. Né? Para entender que por mais que a gente tenha documentos e formas de se trabalhar e metodologias que a gente pode estudar, cada realidade escolar vai ser diferente uma da outra. Eu vou sim fazer momentos de adaptações dessas metodologias dentro da prática. Eu vou rever minha prática muitas vezes após terminar, porque muitas vezes com aquela turma funciona, com outra não, naquele momento funciona, em outros não. Fazer essa ponte entre a reflexão que os meios acadêmicos dão e a prática que está ali no dia a dia escolar, no dia a dia, no cotidiano escolar, na rotina escolar. Né? Isso foi muito importante no meu trabalho, ali naquele momento e posteriormente, né? Em outros lugares que eu trabalhei. Logo depois do meu estágio no Prodecad, né, dos anos de 2005 até 2008, eu ingressei na rede SESI de ensino como professora de arte, do 6º ao 9º ano. E aí pude ainda mais aprofundar, porque era dentro de esses conhecimentos de dança e arte na escola, porque era dentro de um outro contexto, né, não mais o contexto da educação não formal, mas sim no contexto da educação regular, dentro da disciplina de arte, com provas e notas e toda uma outra dinâmica. Esse trabalho da dança e da metodologia, esse uso da metodologia lúdica e dos jogos dentro da dança como uma forma de trabalhar com o ensino de dança, porque na disciplina de arte, a dança vem em diálogo com as outras linguagens, que foi o diálogo com as artes plásticas, a música e o teatro. Então, nesses anos que eu ministrei aulas na rede SESI, eu pude promover esse diálogo dentro da disciplina de arte, dentro das aulas de arte, né, da dança com as outras linguagens. No ano de 2010, já morando no Rio de Janeiro, eu senti a necessidade de aprofundar os meus conhecimentos acerca da percepção corporal, da consciência corporal, com os jogos, que eram parte já da minha pesquisa. E imbuída desse pensamento, eu cheguei ao curso de pós-graduação Lato Sensu em metodologia angel-viana, que é oferecido pela Faculdade Angel-Viana. Eu já havia tido contato com o pensamento dos Viana, o Klaus Viana e a Angel, no período da minha graduação, que foram pensadores do movimento, pesquisadores do movimento e de formas de busca de expressão própria. Ingressei nessa pós buscando justamente aprofundar essas pesquisas e conhecer melhor essas metodologias. Eu pude entrar em contato direto com os jogos corporais, que é essa questão do jogo enquanto uma relação. Então eu jogo com diferentes elementos, eu jogo com o espaço, eu jogo com o outro, eu jogo com o objeto, ou eu jogo com o meu próprio corpo. E esse jogo também vem muito da exploração das possibilidades de movimento e de consciência que eu tenho a partir do meu corpo. Então eu trabalho a partir da conscientização de ossos, articulações e pele. Eu também jogo com outros elementos que estão à minha volta. A partir de toda essa pesquisa, eu pude explorar esses jogos, esses movimentos, e pude conhecer pessoas e lugares e ter experiências que até então eu também não havia tido. Uma dessas alunas, a Carla Vergara, ela trabalhava com poesia e a partir do nosso contato na pós-graduação, ela me fez um convite para participar de 2 projetos lá no Rio de Janeiro, que era voltado a esse diálogo do corpo, do movimento e da dança com outras linguagens. Esses projetos eram o Música para Manuel e o Sarauzinho. O Música para Manuel, poemas de Manuel de Barros, em diálogo com músicas da cultura popular brasileira, né? E esse diálogo junto com a dança. Então foi um projeto interdisciplinar que fizemos, apresentamos em alguns lugares no Rio, e juntamente com esse projeto teve a direção de Cadu Cinelli. Juntamente com Música para Manuel, teve também o projeto do Sarauzinho, que era um sarau de contação de histórias voltado ao público infantil, com essa mesma dinâmica de poesia, música e dança, também com direção de Cadu Cinelli. E nesses projetos, eu pude ver quanto rico foi essa minha estada pela pós na Angel-Viana, pelas trocas que eu tive com as pessoas que conheci lá, pela possibilidade de continuar ampliando minha pesquisa
com os jogos e pela vontade de fazer esse tipo de pesquisa em outros âmbitos, como, por exemplo, o âmbito escolar. Como seria colocar toda essa experiência dentro da escola, novamente? Dentro da escola de ensino formal, dentro do ensino de arte na escola? E aí, imbuída desse pensamento, eu voltei para Sorocaba, ingressei na rede estadual de ensino, isso foi em 2014, e iniciei as minhas pesquisas que depois culminaram na minha dissertação de mestrado, né, no trabalho de Angel Viana, da metodologia da Angel Viana, dentro da disciplina de arte, dentro do trabalho, de um trabalho dentro da escola, com alunos do ensino médio, alunos de 15 a 18 anos. Então, nessa escola que eu realizei a pesquisa, foi uma escola estadual daqui de Sorocaba, durou mais ou menos, a vivência com os alunos durou cerca de 6 meses, foram os meses que eu fiz as vivências com eles, e dentro dessas vivências eu pude colocar em prática o que eu tinha, né, vivenciado na pós, em metodologia angelviana e com todas essas trocas que eu tive oriundas de lá. Isso culminou na minha pesquisa, na minha dissertação de mestrado, intitulada Cartas em 3 Atos, Paulo Freire, Angel Viana e o Cotidiano Escolar, com orientação da professora doutora Alda Regina Tognini Romaguera. E isso foi muito importante porque dentro dessa dissertação eu pude contar toda essa trajetória, pude dizer como cheguei até esse trabalho e os frutos que eles renderam, porque foi muito bem recebido pelas turmas que eu realizei essa pesquisa, uma turma em específico, né, que eu pesquisei para poder escrever, e como foi muito bem recebido nos relatos finais, nos desenhos, nos depoimentos desses alunos e alunas sobre essa experiência, né, de colocar como que é sentir o corpo na escola, como que é vivenciar o corpo sensível na escola, diferente do corpo saudável, diferente do corpo biológico, como que é trabalhar o corpo e a sensibilização desse corpo dentro da disciplina de arte, dentro de um pensamento estético, dentro de um corpo que com ele eu posso me expressar, eu posso entendê-lo para poder me expressar. Eu sigo com essas pesquisas até hoje. Terminado o mestrado em educação na Universidade de Sorocaba, em 2016, eu senti a necessidade de pesquisar mais sobre o corpo e a dança, já que eu estava muito mais voltada para o meu trabalho como arte educadora. Então, a partir daí, eu ingressei num grupo de pesquisa chamado Cartografia de um Corpo Casa, com orientação da professora doutora Carmen Machado, e teve participação nesse grupo da professora doutora Verônica Veloso, da Universidade de São Paulo, professora doutora Carmen Machado, da Universidade de Sorocaba. E dentro desse grupo de pesquisa, nós basicamente utilizávamos alguns motes para poder ter o trabalho corporal, e esses motes eram muito pautados na pesquisa da professora doutora Verônica, que era sobre a deriva, e a pesquisa da professora doutora Carmen, dentro de crônicas do escritor Milton Ratum. Então, dentro dessas perspectivas, a partir daí, nós, enquanto corpo casa, enquanto corpo no mundo, pesquisávamos e explorávamos essas relações entre eu-corpo, eu com o outro, eu-corpo com o todo, com a cidade, o que culminou nessa pesquisa toda numa performance intitulada Corpo-Cidade, onde o mote principal era justamente essa relação do corpo com o todo, a partir do quanto a cidade afeta meu corpo, do quanto meu corpo se deixa afetar por essa cidade, pelos estímulos que nela ocorrem ali na rua, pelos estímulos que perpassam por meu corpo. Então a performance basicamente tinha esse viés. E isso me deixou tão nutrida que eu procurei mais. Nesse meio tempo, já em 2018, eu ainda voltada para o campo da educação, em termos de trabalho mesmo, né, na escola, eu fiquei sabendo de aulas de dança contemporânea, ministradas pela professora Daniela Zuliani, professora mestra Daniela Zuliani, e apesar de não tê-la conhecido na período da graduação, eu vi que ela também era formada na Unicamp. Então eu procurei aulas dela, na esperança de encontrar aulas que eu fazia na graduação. Então, durante um ano eu tive aulas com ela de dança contemporânea, que realmente eram muito próximas das aulas que eu tinha na graduação. Isso me deixou muito feliz, porque eu procurava muito isso aqui na cidade. E a partir, né, dessas aulas eu pude também ir retomando mais esse trabalho mesmo de corpo
voltado à dança, voltado à exploração do movimento, as técnicas de chão e tudo mais. No ano de 2019, realizei um workshop ministrado pelo multiartista Kosovo Adib, e ao final desse workshop, eu e a artista da dança Diana Rodrigues recebemos um convite da Daniela Zuliani para integrar o coletivo Selenitas de Dança, com foco na performance, ensino, pesquisa e formação de público. E desde então, a gente vem desenvolvendo projetos artísticos e educacionais, com o intuito de divulgar a arte da dança. No segundo semestre de 2020, o coletivo Selenitas ganhou uma sede, o Espaço Selene, que pretende ser um espaço de difusão da dança e de práticas corporais na cidade de Sorocaba.